Excelentíssima senhora doutora juíza Rosângela Zacarquim, juíza presidente desse tribunal do júri, doutor Herbert Dias Ferreira, doutor promotor de justiça, é um prazer, uma alegria estar ladeando Vossa Excelência hoje nessa tarde. Excelentíssimo doutor defensor Ricardo Bosquese, mais uma vez juntos aqui, é um prazer, tenho respeito desse advogado, você possa ter uma atuação brilhante na defesa desse acusado. Quando perdemos a capacidade de se indignar ante a hipocrisia e a injustiça deste mundo, enterre-nos, pois certamente já estamos mortos. E hoje, nessa tarde, doutor, eu estou estarrecido com o que eu ouvi aqui. Hoje, nesta tarde, eu estou indignado, senhores juízes, nessa tarde. E não deixei os senhores por último, por qualquer maneira mais proposital. Vossas Excelências hoje têm um papel de efetivar a justiça nesse caso, de dar uma resposta não só para essa sociedade no estado do Mato Grosso, mas para esse país que acompanha esse julgamento pelas mídias sociais. Uma resposta de que nesse estado, o comportamento errado, errôneo de uma pessoa não fica impune. É essa a grande missão, porque a lei quis assim. Vossas Excelências têm a capacidade, têm a prerrogativa de fazer esse julgamento, porque sente o sentimento que o réu pode sentir, ou que as vítimas, porque são pares dessas pessoas que perderam a vida neste fato. Gostaria de cumprimentar também a todos os familiares. Podem ter certeza que nessa tarde, hoje é o dia de justiça neste lugar. Desde a criação, temos o hábito de culpar os outros. Em Gênesis 3, foi dessa maneira. Quando o homem pecou, ele culpou a mulher. É a mulher que o Senhor me deu, Deus. Quando Deus foi falar com a mulher jogou para a serpente. Quando Deus olhou para a serpente, só faltou a serpente falar que a culpa era de Deus. O que faltou hoje aqui nessa tarde era o Edgar falar que a culpa foi das vítimas, doutor. Só faltou ele dizer isso, que todos morreram por culpa única e exclusiva deles. Mentir nesse lugar, de forma deliberada. Eu notei aqui uma frase que ele usou, destruiu o meu ego quando estava falando acerca dos roubos, Dr. Herbert. E eu tive que buscar no Google o que significa ego. A tendência para centrar as atenções em si próprio. Nós, como seres humanos, temos o hábito de criar os nossos infernos e entrar lá dentro por culpa própria. Nessa tarde ele quis jogar que foi culpa do advogado que não fez a defesa, culpa da polícia que não registrou o boletim de ocorrência acerca da ameaça. Não, é culpa exclusiva dele, ou seja, a escultura dá errada, a culpa é do barro, não é do escultor. É isso que ele quer que a gente creia nessa tarde. Isso não pode se tornar uma brincadeira. Pelo contrário, como veio aqui dizer que o Bruno criou uma rede de espionagem, um aplicativo, teve a capacidade de dizer aqui para vocês que procurou um amigo, citou o nome de uma loja de uma assistência técnica, por que não arrolou essa pessoa como testemunha, não trouxe ela lá na audiência de instrução e julgamento, que ele preferiu usar da faculdade de ficar em silêncio, não respondeu as perguntas da promotoria, da assistência de acusação, só respondeu as perguntas do advogado que hoje ele está falando aqui, que não fez a defesa dele, sendo que o réu tem a plenitude de defesa. Você poderia se defender, seu Edgar? Como assim? Não fez menção a nada disso lá na delegacia, em sede de inquérito policial, não fez menção a esse suposto investigação, a esse ato por parte do Bruno, na audiência de instrução e julgamento, mas hoje aqui, perante esse conselho de sentença, perante toda essa sociedade de Sinop, ele vem com essa versão que não tem cabimento algum. Mas ele pode fazer tudo aqui, inclusive mentir, e mentiu com muita qualidade. Com muita qualidade, infelizmente. Mentiu. Quis aqui dizer o que não tem nem nexo. Mas é direito dele. Ele pode dizer qualquer coisa nesse lugar. Mas a verdade é uma só.
a denúncia na forma que foi posta pelo Ministério Público, em sede de inquérito pelo delegado, depois pelo Ministério Público, recebida pelo Poder Judiciário, e hoje aqui para vossas excelências julgar, tem que ser da forma como ela está posta, não tem que alterar nada. Ele utilizou do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima, ele usou de tudo isso para fazer esse ato horrendo que ele fez. O motivo torpe, o meio cruel e a qualificadora do perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa de todas as vítimas, encurralou todos naquele momento. Não deu a oportunidade de nenhum se manifestar, de nenhum exercer da sua defesa, não. Foram todos encurralados, todos. Trouxe aqui no questionamento de que o Orisberto tinha uma arma. O Orisberto foi o segundo a ser morto, senhores jurados. Se ele de fato tivesse essa arma, ele não ia se apegar a isso. Doutor Ismael, para fazer a sua, pelo menos tentar, por clemência, viver naquele momento. Quem que tem uma arma e vê todo mundo sendo morto como está sendo matado bicho, qualquer outra coisa, e não saca dessa arma e tenta que minimamente pudesse atentar contra o seu algoz? Não. Todos os corpos lá estirados, foi feita a perícia pelo Politec, acompanhado pela Polícia Judiciária Civil, inquérito bem montado, nunca encontrou essa arma. Mas ele quis trazer hoje aqui que existia uma animosidade, que alguém apontou uma arma para ele. E foi esse o motivo que deu causa a toda essa situação dramática e cruel por parte desse senhor que está aqui para ser julgado hoje. Ele trouxe aqui que o Bruno estava armando uma casinha. Ao ser questionada a esposa aqui do seu Bruno, a senhora Kelma, acerca de uma viagem que ele fazia isso, que eles fizeram juntos, ela não lembrou, mas o próprio acusado trouxe, que fez sim essa viagem. Tinham amizade, conviviam juntos, estava sempre lá no bar, participando dos eventuais torneios que realizavam. E ao ser questionado por mim, de quantas vezes então o Bruno manifestou esse intento de tomar dinheiro dele, esse intento de prejudicar ele, não teve condições de demonstrar nem um dia. Por quê? Porque nunca houve. Nunca houve. Pelo contrário, vocês ouviram, senhores jurados, todas as testemunhas aqui unânimes, ao ser questionado pelo doutor promotor, por mim, até mesmo pela nossa juíza, mencionaram um ambiente familiar naquela localidade, e tanto era que a principal vítima estava com a família, com a esposa e com a filha de 12 anos, num feriado comum. Pessoas ali morreram que nem sabia por que estava morrendo. Aquela última pessoa, doutor Herbert, que morreu, ele nem era de Sinop. Ele estava em viagem, parou ali para assistir o jogo. E o que ele recebeu? Um tiro na cara. Um tiro na cara por estar numa lanchonete, assistindo a semifinal de um campeonato. Coisa que todos nós aqui já fizemos ou vamos fazer em algum determinado momento da nossa vida. Sair com a nossa família, com o nosso filho, sentar numa lanchonete e um louco levantar no meio e sair atirando de qualquer maneira, para qualquer lado, sem motivo nenhum. E morre um, morre dois, morre três, morre quatro, morre cinco, morre seis, morre sete. E só não morreu mais porque ele não tinha mais cartucho naquela espingarda. Eu imaginei que ele chegaria aqui nessa tarde, como ele alardeou antes do depoimento, que traria a verdade. Eu de fato imaginei que ele iria trazer a verdade. Eu de fato imaginei que ele, ao invés de preocupar com o próprio ego, ele iria ter o mínimo de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar daquela mãe ali que viu o filho estirado hoje aqui. Se colocar no lugar da pequena Larissa, de todas as vítimas, e dizer aqui uma versão no mínimo plausível a ser julgado por esse conselho de sentença. Não um monte de mentira. Não um monte de assuntos sem conexões, versões que ele nunca apresentou em momento nenhum. Mas hoje aqui, perante o conselho de sentença, perante a sociedade Sinop, ele vem com essa versão.
O Bruno ameaçou ele. Foi questionado. E ele mesmo disse, e as testemunhas disseram que a dinâmica do fato se deu pela manhã, no primeiro momento um jogo, não ficou claro se ele ganhou ou se ele perdeu. Algumas testemunhas disseram que ele ganhou, ele mesmo disse que perdeu, voltou para recuperar. No momento anterior ele já sabia que supostamente o Orisberto tinha uma arma e ia tentar contra a vida dele, mas o que ele faz? Ele retorna para levar o tiro. Eu sou um medroso. Se eu estou indo para o seu lado, doutor Bruno, e o senhor tem uma arma, eu volto. Eu vou no sentido contrário. Minha esposa está grávida, eu tenho um filho. Eu quero ver ele crescer, eu não quero levar um tiro na cara. Mas o Edgar não. O Edgar ele volta para o lugar onde ele foi supostamente ameaçado. E faz o que ele fez com todas essas vítimas. Mentira! Nunca teve essa arma. Nunca teve essa espionagem, o celular foi apreendido, foi feita diversas perícias nesses aparelhos, nunca encontrou nada, não apresentou a pessoa, não arrolou. Conversa fiada, para querer hoje aqui criar uma tese, criar algo, é direito dele. É direito dele também fazer isso. Mas não é direito dele querer achar que todo mundo é idiota. Não é direito dele achar que a gente está aqui brincando, e nós não estamos brincando, nós estamos aqui num julgamento sério, onde infelizmente, o futuro, a vida de 7 famílias foi destruída naquele dia 21 de fevereiro de 2023. Marcas que ficarão para sempre, por uma atitude inconsequente. Eu não quero aqui dizer do passado do seu Edgar, que ele era um empresário, que ele era bem sucedido, que ele era o garanhão. Não quero, isso para mim não interessa. Eu também não quero falar do futuro do seu Edgar. Louvo, faço os votos que ele melhore, que ele passa por uma alta avaliação ali naquele lugar, e quando ele sair, ele de fato seja uma pessoa melhor. Mas nós estamos aqui, senhores jurados, conselho de sentença, para julgar esse fato. É nesse fato que ele agiu de maneira cruel, que ele agiu de maneira desprezível, que ele não teve dó, que ele não teve misericórdia, que ele simplesmente aplicou o seu ímpeto de matar, o seu desejo de ceifar a vida daquelas 7 pessoas ali naquela localidade. É isso que vocês vão julgar. É isso que nós estamos discutindo aqui nessa tarde. Nós não estamos aqui para julgar o passado dele, e nem o futuro. Quero que ele melhore, que ele se transforme de fato, mas nesse fato, infelizmente, ele agiu como o pior dos seres humanos, ceifando a vida de todas essas pessoas. Caminhando para o final, eu já quero dizer para vocês, vai ter um momento que vocês vão votar, acerca das qualificadoras, do motivo torpe. Esse motivo que é desprezível, nesse quesito que vocês acatem essa qualificadora, com emprego de meio cruel e resultou em perigo comum mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, como bem trazido pelo promotor de justiça. A imagem está claro, está latente, está evidente na mente de todos vocês, essa cena daquelas pessoas sendo encurraladas num canto, não tendo a oportunidade de lutar para pelo menos inibir a atitude desse senhor. Pelo contrário, mortos como ovelhas, sem poder reagir. Que nesse momento vocês entendam, senhores jurados, conselho de sentença, que existe sim todas as qualificadoras presentes na ação do senhor Edgar Ricardo. Vossas excelências terão, acredito que o desafio mais alto da vida de vocês, julgar alguém. Eu não queria estar na posição que vocês estão, de julgar, mas é necessário. É necessário. Tem um texto na Bíblia, em que 2 mães, no livro de Reis, discutiam acerca da maternidade de uma criança.
Uma dizia que era mãe, a outra também dizia que era mãe. E no mundo antigo as coisas eram julgadas pelos reis. E essa causa foi levada diante do rei, o rei Salomão. E a Bíblia diz que aquele rei, o filho é seu? Não, o filho é meu. E ficou aquela discussão, o rei sacou da espada. E falou, então tá bom, eu vou resolver agora, eu vou cortar essa criança no meio. E cada um fica com um pedaço dela. Naquele momento a verdadeira mãe abriu mão do filho, para que a outra ficasse. O rei olhou e falou, não, a mãe é você, pode ficar com a criança. Que vocês nessa tarde tenham a sabedoria desse rei, para fazer a justiça nesse caso, representando a sociedade de Sinop, representando esses familiares. Não uma justiça desmedida, não uma justiça para qualquer maneira, uma justa justiça. Diante dos elementos, dos vídeos, de tudo que foi apresentado nessa tarde, que vossas excelências julgue conforme esse rei, com sabedoria, e mostre a resposta para a sociedade de Sinop, que um crime desse jamais poderá ficar impune, que um cidadão, independente da classe social, de quem ele seja, da forma pela qual ele foi criado, de quem ele era ou de quem ele vai ser depois que passar por esse turbilhão, não. Independente de quem seja, que quem fizer um ato dessa maneira, receba a devida reprimenda por parte das autoridades competentes. E nessa tarde, as autoridades que irão julgar esse fato são vocês. Muito obrigado.